Fala turma, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O assunto desse vídeo é de extrema relevância, principalmente a essas alturas do campeonato. Aí sim! Agora que você já tem uma boa noção, se você assistiu os últimos 6, 7 vídeos que eu compartilhei aqui no canal, uma série de vídeos mostrando como é possível, performar tanto no day trade ao ponto de rentabilizar algo extremamente expressivo comparado a qualquer outro produto de investimento. Por que isso não é uma pirâmide financeira? Agora você sabe da questão da liquidez do mercado. Inclusive mostrei na minha própria tela, no Superdom ali, os lotes, como que o Big Player ele precisa trabalhar. Por isso que um fundo de investimento, quando você coloca o seu dinheiro lá, ele não performa da mesma forma que você faz o day trade, porque lá ele está performando o dinheiro de várias pessoas, tem bilhões ali. Agora, gente, nós vamos falar da manipulação do Big Player. O maluco é brabo. Por isso que eu quero que você preste muita atenção nesse conteúdo aqui para que você não caia em nenhuma cilada. Você tem que ficar até o final, você vai saber como atuar diante de determinadas situações, mas antes disso já pode se inscrever no canal, aciona o sininho de notificação para ficar por dentro dos demais conteúdos que serão postados, já deixa o like, compartilha esse vídeo com mais pessoas e bora lá para a aula. Turma, quando você ouve essa frase, porque eu já vi várias pessoas, tá? Que às vezes não tem um conhecimento específico e profundo do day trade, e quando você fala de mercado financeiro, cuidado, hein? Tudo manipulado esse mercado é manipulado, gente. Esse lance de ser manipulado, essa palavra manipulado é uma palavra tão forte que dá a impressão que é algo ilegal, é algo que você fala, parece que está roubando as pessoas, né? Vamos parar com essa palhaçada, já começa assim o vídeo já. Eu já começo assim a aula. O lance da manipulação do Big Player se refere à arte da negociação. Como se você estivesse negociando qualquer coisa. Se você você precisa vender o seu carro. Ai meu Deus, eu tô com uma dívida lá. Ai, agora eu me enrolei ali com o camarada. Você precisa vender o seu carro. Você tá com uma urgência de vender o seu carro. Se você chegar em algum lugar e você demonstrar essa necessidade, imagine que tem um camarada que ele está querendo, ele está interessado no seu carro. Só que se ele perceber que você está doido para vender esse carro, o que ele vai fazer? Ele vai jogar o preço cada vez para baixo. Ih, rapaz. Ele vai falar, não, eu pago tanto. O seu carro vale 150 mil, ele vai falar, não, eu pago 130. Olha lá se não jogar 120. Por quê? Porque ele viu que você está desesperado para vender. Essa é a arte da negociação. É assim que funciona, gente. Uma casa, mesma coisa. E o mercado não é diferente. E vocês perceberam que o grande participante, como ele tem muitos, colocar M de muitos, lotes, porque se ele colocar pouquinho, ele não consegue rentabilizar. Então ele precisa de muitos lotes, uma grande quantidade, um volume de contratos, né? O que acontece? Ele não consegue comprar em um único nível de preço. Vocês viram lá no Superdom, lá, que aqui tem o preço do dólar, né? E aqui tem a quantidade de lotes que estão na venda, a quantidade de lotes que estão na compra. Se ele precisa comprar muito, ele vai consumir a liquidez e ele vai fazer o preço fazer o quê? O preço subir. E quando você quer comprar algo, se você tem uma certa expectativa que o preço irá subir por algum motivo, tá? Falando de mercado, questões macroeconômicas, uma série de pontos aí. Você tem uma expectativa que o preço vai subir, o que você quer fazer? Você quer comprar onde? Você quer comprar barato. E o grande participante, falando de uma forma bem específica, é claro que os players operam por motivos diferentes da gente. Ele também pensa assim. Então, quanto mais barato ele conseguir montar a sua posição, melhor, para depois o preço subir. Então o que ele faz, gente? Vamos voltar aqui agora na aula e eu quero que vocês prestem atenção. E você vai entender o real motivo, o porquê você precisa aprender fluxo de ordens. Independente de qual técnica você quer usar. Se você falar assim, eu não gosto muito do fluxo, eu não me familiarizo, parece que o fluxo não entra na minha cabeça. Peraí, que não entra na sua cabeça? Como assim não entra na sua cabeça? São números normais ali girando. Não entra na cabeça de quem não se aplica de verdade. Porque eu vejo o desespero das pessoas. Às vezes chega diante de uma telinha de tape reading, uma primeira aula, uma live. É a primeira vez que a pessoa caiu no assunto da live. E entra no... Ai, meu Deus, é muito difícil. É muito complexo. Gente, passada aí, turma. Vocês imaginam só se você quer aprender inglês, eu quero aprender a falar inglês. Na primeira aula eu chego lá na escola de inglês,
Aí tem toda a questão do marketing ali da escola, né? Os professores tudo conversa em inglês entre eles, para impressionar, né? Para os alunos olhar e falar, putz, olha como que eu vou falar aí. Você imagina se eu olhar um professor falando ali, ai meu Deus, não entendi nada, parece que tá em hebraico isso aí, eu não sou... Gente, eu vou ficar doido. É óbvio, é minha primeira aula, eu tô chegando ali agora. Mercado é a mesma coisa, vocês acham que quando eu bati o olho na tela de fluxo eu já aprendi? Mas é claro que não. Então, presta atenção aqui. Quando o preço cede, ele chega numa determinada região, ele tá caindo, ficou barato. Vocês vão ver o preço fazendo algum tipo de comportamento assim, né, ó. Ele vem assim, daqui a pouco ele volta aqui, ó. Daqui a pouco ele volta aqui e vai. Tô dando só um exemplo, tá, turminha? É só um exemplo aqui para vocês entenderem. Oh, parece que ele deixou um suporte aqui, né? E às vezes isso aqui até fica mais assim, ó. Até fica mais. O que acontece? Chegou numa região barato, o grande player, às vezes, ele compra. Imagine só, vou falar números de contratos aqui para vocês entenderem. Imagine que um grande player comprou aqui, ó, 1000 contratos. Muita coisa, né, do mini. Vamos falar do mini. Comprou mais 500. Comprou mais 500. Comprou mais 700. Olha o tanto de contratos que ele comprou. Ou seja, o preço cedeu, aqui entrou um volume comprador. Quando entra esse volume comprador, opa, olha o comprador aí. Quem não tem experiência, às vezes, sabe o que ele faz? Ele já compra aqui, ó. Porque o pessoal ainda, né, a leitura, você precisa evoluir na leitura. Hoje existem os market makers, existem aqueles que dão liquidez no mercado. Então o grande participante, ele consegue, pelas questões do mercado também ser robotizado ali, maquiar a sua entrada, né? Tem bastante liquidez ali em níveis de preço para ele fazer uma brincadeira ali. Então a pessoa compra aqui, só que depois o cara perde o volume aqui, ó, e nisso o preço começa a ceder. E nessa do preço cair, olha quantos contratos esse grande player comprou. 1000, mais 500, 1500, mais 500, 2000, mais 700, olha só, 2700 contratos ele comprou nesse movimento de alta. Quando chega aqui, ó, talvez ele mesmo acaba vendendo aqui, ó. Ele vende 100, vende 300, vende 400, olha lá. Opa, agora, olha só, tá vindo fluxo vendedor. Aqui ele vende só 100. Olha lá. Quantos contratos? Ele comprou 2.700. Aqui na baixa, ele vendeu quanto? 100 mais 300, 400. Mais 400, 800. Mais 100. Ele vendeu quanto aqui? 900. Vamos arredondar aqui para 1000? Vendeu mais 100. Vendeu 1000 aqui, ó. Ó, de 500, ó, 100, 200, 600, 900, 1000. Ele comprou 2.700, vendeu 1000. Ele está com 1.700 ainda. Só que como ele comprou aqui, ó, o preço médio dele está até melhor aqui, ó. Porque ele comprou, isso aqui regula, quando ele comprou aqui, formou, o preço médio dele ficou por uma determinada região, talvez ficou até melhor. Ficou até melhor. Mas ele forçou o mercado para quê? Para o mercado voltar aqui. Para ele comprar novamente. Aí chega aqui, ó, o camarada compra de novo, 1000. Compra de novo aqui, mais 1000. Tá enchendo a mão. Compra aqui 500. Compra aqui uma determinada quantia aqui, vai 300. Um exemplo, tá? E nisso o preço vai. O preço vai. Né? Você olha assim, você fala, ele comprou muito mais do que vendeu. Vocês concordam que o mercado deixou uma região aqui, ó? O mercado deixou uma região aqui. Ele deixando uma região aqui, pode ser, não estou falando que vai acontecer isso. No entanto que nessa segunda atuação, se eu vi a confirmação do grande play aqui, ó, eu já teria comprado aqui, ó. Aqui talvez eu teria zerado uma parcial ou não, só quando fosse perder o volume, só quando o mercado desse o start, porque pode ser que inverte tudo já. Aí é um ponto. Agora vamos falar da questão da captura de liquidez, que muita gente comenta aí, você vê o pessoal comentando, aí tem pessoas que criticam a análise técnica clássica, como se tivesse encontrado uma mina de ouro. E não é bem assim que funciona, porque como eu disse, ele pode subir daqui já. Dependendo do volume comprador aqui, ele já sobe daqui e nem volta mais. Só que às vezes, gente,
O camarada não quer, ele tem mais lote para comprar aqui embaixo. Ele não quer, ele vai até um determinado ponto lá, joia, sensacional, o preço trabalha, daqui a pouco o camarada vem aqui, ó, vem aqui e perde essa região aqui. Porque o camarada aqui, ele deixa o vendedor tomar um pouquinho de posse da região, ele perde volume, ele realiza, ó, ele tava com 2.700, ele realizou 1.000, ficou com 1.700. Só que depois ele comprou quanto? 1.000, mais 1.000, 2.000. Olha lá, 2.000, já está com 4.700. Mais 800 aqui, ó, mais de 5.000 contratos. Ele estava com mais de 5.000. Então ele consegue o quê? Vender aqui, ó, de 200, vender aqui 100, 200, perdeu o volume, começou a entrar a venda, aí os vendedores aqui, ó, começam a vender junto com ele. Porque fala, o mercado perdeu volume. Quando chegar aqui, ó, muita gente vai falar o quê? É compra, vai querer comprar. Só que daí, ao invés do preço segurar, o preço faz isso, ó. Às vezes até segura um pouquinho, tá? Daqui a pouco faz isso. Quando faz isso, rompeu o suporte. Rompeu o suporte, o que vai acontecer? Vocês concordam que tinha muita gente segurando compra aqui, ó? Muita gente. Às vezes até esse grande play, ele força esse rompimento aqui, ó. Ele força esse rompimento aqui. Ele força. Por quê? Porque quando rompe aqui, ó, os comprados desta região aqui, ó, todos os comprados que estavam acreditando que o preço ia mais para cima e seguraram posição. Só que isso, um grande erro, tá a galera achar que isso aí é o trade de varejo. Ah, é os coitadinhos, varejo que eu digo assim, né? Como se fosse só pessoa física. Gente, o mercado é briga de tubarão contra tubarão. É claro que pode ter pessoa física aqui, pode ter players menores, pode ter grandes participantes também, mas só que tem um tubarão muito maior comandando o jogo ali. Tem tudo isso, tá? Então, independente, porque eu já ouvi pessoas falando assim, ó. Por que a maioria das pessoas perde no day trade? Perde. Porque estão fazendo a mesma coisa. Quem disse essa firula aí? Quem disse que as pessoas perdem porque estão fazendo a mesma coisa? As técnicas são conhecidas. Quem ganha faz a mesma coisa todos os dias. Quem perde é porque não sabe o que está fazendo. Não sabe nem o que está fazendo, não tem critérios. Não tem equilíbrio emocional para conduzir uma operação porque não confia na técnica. Vocês entenderam? Então, quando acontece isso daqui, ó, só para vocês entenderem, tá? Se vocês estão assistindo aqui, ó, veja o link da descrição que o método DSP DNA dos tubarões, o meu curso do zero ao avançado, ele está em lançamento com uma condição incrível, com uma série de bônus se você quiser entender a fundo o jogo dos participantes ali. Entender a fundo para você viver desse mercado. Mas vamos continuar aqui só para vocês verem que interessante. Então, quando acontece isso daqui, o que vai fazer, gente? Ele rompeu um suporte. Quando rompe o suporte, tem algumas situações. Pode ser que o preço inverta tudo. Como pode ser que ele só faça isso, ó. Rompeu e voltou. E voltou. O que aconteceu? Esse grande player, ele comprou mais de 5.000 contratos aqui, levou o preço para cá, todo mundo achou que ia subir, fora os desesperadinhos, que vem e compra aqui em cima, não comprou aqui, ó. Agora vai embora para cima. Amor, já pega a mala aí, vamos para Balneário Camboriú. Aí, amor, o que aconteceu aqui? Ixi, meu Deus, tem um espírito da miséria que tá rondando a nossa casa. Gente, vamos parar com essa palhaçada aí. Isso aí é firula, tá comprando totalmente sem sentido. Aí se empolgou, comprou, aí daqui a pouco o preço faz isso aqui, ó. Faz isso aqui. O grande player, ele força um pouquinho pro preço ceder. Quando chega aqui, ele dá uma seguradinha ainda aqui, ó, mas sem aquele volume comprador, só para induzir os participantes a sustentarem a posição, sem contar que outros vão comprar aqui ainda, ó. E daqui a pouco ele mesmo dá uma forçadinha para romper aqui. Quando rompe aqui, o que vai acontecer? Aciona o stop de toda essa turma aqui, de toda essa galera que estava comprada aqui, ó. Os menores, não o tubarão. Porque às vezes tem um tubarão ali fazendo preço. Tem um tubarão aqui, ó. Não o dele. Ou melhor, às vezes até ele diminui um pouco a exposição aqui, ó. Diminui mesmo, tá? Dá aquela boletada de venda. Quando rompe, aí tem aqueles que vão estopar a compra. Para estopar a compra, você precisa o quê? Vender.
Tem aqueles que vão operar o rompimento, vendedores de fundo, que vão também vender. Ou seja, desencadeou aqui, ó, uma série de venda. E o grande player, para ele comprar, precisa o quê? Qualquer player. Para eu comprar, precisa ter o quê? Alguém vendendo. O big player, se ele quer comprar, tem que ter gente vendendo. Então, se ele compra tudo aqui, só ele vai levar o preço lá em cima. Só que não, ele quer montar a posição gigante dele de tantos mil contratos aqui embaixo. Então, por isso que ele faz toda essa manipulação, porque daí quando vem aqui e aciona o stop de todo mundo, e gente querendo vender no rompimento ainda, quem está comprado vai vender, quem está fora vai querer vender rompimento, todo mundo está vendendo para quem? Para o cara aqui, ó, que ele vai estar pendurado no book para comprar mais 1.000 aqui, para comprar 200 aqui, para comprar 500 aqui, ó. E nisso segura, daqui a pouco o cara sai rasgando o preço aqui de novo, ó, e volta para cá. Ou seja, só foi para caçar o stop de tudo isso daqui. Só que isso, gente, acontece? Acontece? Vai acontecer, certeza, no momento que eu tô operando das 9 às 10 horas da manhã. Será que vai acontecer algum comportamento desse? Não sei. Às vezes eu estou operando esse momento aqui, ó. Então, por isso que eu falo que quando você entende a dinâmica do fluxo, você se enquadra em qualquer técnica. Pode ser análise técnica, pode ser o Smart Money Concept, o Wyckoff, ondas de Elliott, qualquer coisa, porque você está em sintonia direto com o movimento dos preços. Se chegar aqui, não tiver volume comprador, eu não preciso comprar. Eu não preciso. E detalhe, se eu comprasse também, chegou aqui, eu estopei aqui, ó, perdeu, desconfigurou, estopei. Quando o comprador retomar aqui, eu estou enxergando isso. Eu não estou operando com um padrãozinho de candle, esperando se desenhar um candle que fale para mim, compra dele. Não, eu não preciso disso. Eu consigo enxergar um movimento direto na origem. Aí eu falo para vocês, gente, isso daqui, imagine o desenho no gráfico disso. É isso, ó. Ó, é isso. O preço está cedendo. No gráfico você só enxerga isso, ó. Isso inverteu, formou um W, né? Daqui a pouco ele vem, rompe aqui, ó. Daqui a pouco volta. Se você olhar só um gráfico, é esta informação que você tem. Com o fluxo, você já sabe, peraí, esse movimento não foi com volume forte vendedor. Porque se fosse com volume forte vendedor, pode até ser um pullback aqui, ó, para continuar a queda. Quando rompeu esse fundo aqui, ó, acionou muitos stops, mas o grande participante, que você olha lá na posição das corretoras, ele não diminuiu muito a exposição. O preço cedeu e conforme o vendedor vendeu aqui, ele absorveu a venda. Opa, tá com cara de ser um movimento falso. O cara segurou. Então tem grande chance de não ser pullback, dele tá voltando, só foi para acionar stop mesmo. Olha o que o fluxo te mostra, gente. Mesmo que você queira operar qualquer outra técnica, vocês concordam que com o conhecimento do fluxo de ordem, só de você deixar o fluxo na tela, que aos poucos você vai pegando essa sensibilidade, você consegue identificar isso. Mesmo que você fale, eu quero operar os padrões, eu quero esperar um order block, qualquer coisa. Eu quero esperar gente, não importa, uma barra elefante. Não importa. Você vai ter muito mais lógica na sua operação. Não estou criticando nenhuma técnica, tá? Não estou criticando. Eu só quero dizer para vocês que quando eu aprendi esse mercado, gente, eu estava querendo uma forma de ganhar dinheiro todos os dias. Eu não estava querendo uma forma de ter que esperar. Por quê? Porque eu tive que recomeçar minha vida do zero. E eu tenho certeza, tem muita gente nessa situação. Eu queria viver isso aqui como profissão. Eu não queria ter que esperar formar aquele gatilho. Por exemplo, às vezes ficar semana. Segunda não cliquei, o mercado tá chato. Terça-feira, cliquei e fiquei empatado. Na quarta, não cliquei. Na quinta, agora cliquei. Deu um gain aqui. Gente, se você operar
com 300 contratos, assim, aí vale a pena, porque o dia que você faz um gain é uma pancada também. Não estou criticando o técnico, estou só explicando para vocês, quem opera pesado, né? Às vezes, mas para você operar pesado, fala para mim, como que você começa operando pesado? Não começa, só se você tiver um caixa gigante ali, e como que você desenvolve emocional? Agora é diferente, né? Não estou querendo criticar também porque talvez é por mérito. Às vezes tem a pessoa que trabalha com educacional, tem mentorias com grande número de pessoas, tem salas ao vivo, e tem dinheiro entrando na conta a todo momento. Aí essa pessoa sim consegue. Ela tem emocional para ficar dias às vezes segurando sem ganhar, ou no empatador e depois pegar um trade pesado, mas não é a realidade das pessoas. Eu só tinha o day trade ali. Eu tive que começar assim. Então eu tinha uma forma que ter que tirar dinheiro todo dia do mercado. Todo dia. É lógico, tem dia que não dá. Então eu tinha que ser mais reativo. E eu também não tinha equilíbrio emocional, porque quando eu conheci análise técnica, eu não via lógica nos candle. Por que o mercado tem que subir com um padrãozinho de candle, isso? Então você imagina só, né? O preço está cedendo, pá, daqui a pouco uma barra elefante aqui, ó. Tá errado você comprar aqui com o stopão aqui, um stop gigante? Não tá errado. Não tá errado. Só que a questão é que se eu tomo um stop, isso aí abalaria meu emocional. Por quê? Porque é o tamanho do stop que eu tomei. E a única informação que eu tenho com o candle. Eu não tenho informação do fluxo no candle. Talvez o fluxo se originou aqui. Se eu operasse tape read, eu já tinha comprado aqui, ó. Com o stopinho aqui. Quando configurasse essa barra, aqui eu poderia até aumentar a minha mão ou não. Aí que eu poderia segurar, falar, agora eu vou segurar, porque olha o tantinho que eu tô arriscando. Olha o tantinho. Vai muito além de você colocar stops abaixo de barra. Ah, vou posicionar meu stopinho aqui. Vai muito além disso. Como eu disse, não é que eu tô criticando técnica, não. Eu só tô querendo falar para vocês o que o fluxo te entrega. Que tudo vai morrer nele, gente. Não importa. Se configurar um padrão de análise técnica, o camarada que comprar, ele gera fluxo para o mercado. Se configurar um padrão de qualquer outra técnica que você conheça, vai gerar fluxo no mercado. Se acontecer algo no cenário macroeconômico, os players vão gerar fluxo no mercado. Ah, mas e quem opera por cálculo? O dólar é tudo calculado, tudo arbitrado. Você acha que um grande player, será que é só você que é o espertinho que sabe fazer as continhas ali? Umas continhas bobas. Só você que consegue colocar tudo numa planilhinha ali e já eras. E os caras que são gigantes? Você acha que esses caras não estão vendo isso? O que eu quero dizer é que oportunidades para mim não é isso aqui, ó. Não é isso aqui, oscilação de preço só. Se esta oscilação não tiver fluxo, eu não vou entrar, porque o preço está solto. Qualquer momento eu posso comprar, posso ser estopado, posso vender, ser estopado. Às vezes o preço oscilou tudo isso, mas a oportunidade de ouro estava aqui, ó. Ela estava aqui. Talvez estava aqui, ó. Porque foi aonde teve fluxo real. E só, o que me dá isso daí? Só o fluxo de ordens. Você imagina só, tem operacionais que é assim, ó. O cara toma um stop, ele quando ele acerta, ele bagaça. Só que quando ele erra, ele é assim o relatório dele, ó. Errou, errou, errou. Às vezes isso aqui, ó, dura até 2 dias, tá? 3 dias. Aí daqui a pouco ele acerta um que é um candle não, né? Uma coluna verde, relatório de performance que pagou tudo esse stop e pagou muito mais. E ele é positivo no médio e longo prazo. Só que imagine você querendo viver de day trade, você tendo que sustentar assim, ó, um loss, outro loss, outro loss. Aí dia mais ou menos, ficar negativo no vermelho. Aí depois você acerta aqui, aí quando você fica positivo, você fica um pouquinho positivo. Você recuperou e ganhou um pouquinho. Ou até às vezes dá aquela desequilibrada, tem os momentos, né? Aí chega no final dos meses, por isso que tem traders que fecham meses negativo. Tem traders. Por quê? Porque a operacional dele é isso. Não tem problema, tá confortável, mas não era o que eu queria. Eu queria algo que me desse mais constância, muito mais constância. Então no fluxo eu encontrei essa constância. Por isso que eu falo para você. Quer aprender? Eu falo para a galera. Até se você já fez curso de fluxo de ordens, o método DSP, DNA dos tubarões, você tem que fazer. Porque o que eu recebo de feedbacks de alunos que vieram de outros mentores, veio de outros mentores, já pegou mentores que até conhecidos nesse mercado e chegou lá e falou, nunca vi uma análise de fluxo assim.
Eu nunca vi nessa profundidade, com essa visão, dinâmica do padrão, dinâmica do mini. Aproveita essa condição especial incrível que está na descrição aqui. Não deixa de clicar no link, uma série de bônus, e isso é por tempo limitado, depois não tem mais jeito, tá? Não tem mais jeito, vai ser o valor integral e acabou. Agora é a oportunidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, deixa o like, compartilhe com mais pessoas. Eu aguardo vocês nos próximos. Tamo junto, turma.